Está chegando o fim do ano mesmo. Uso da tribuna, vereador Luciano Baroni. Fim de ano tá aí. Tem mais a Campoleta. Ela ia bem. Presidente, colegas vereadores, comunidade, eu ouvi atentamente o discurso do vereador Ari Batista da última sessão, não pude estar aqui, mas eu ouvi através do site onde ficou salvo o discurso, e todos sabem, o vereador sabe o respeito que eu tenho pelo vereador Ari, mas tem algumas coisas aqui que a gente não pode concordar, e eu acho que o tempo lá também, Paula, tá. E algumas coisas, então, que a gente não pode concordar. Eu vim para essa casa aqui trazer o nosso ponto de vista, o meu ponto de vista, até porque o vereador, e eu anotei alguns dados que o vereador Ari falou, e então procurei fazer uma pesquisa, buscar informações sobre isso. O vereador falou sobre o imposto progressivo, eu acho que é uma realidade, como nós vamos ver daqui a pouco na apresentação aqui. Não é uma realidade só aqui, em toda a região o imposto progressivo é o que se adota. Não podemos concordar que ele foi mal concebido, porque é um estudo muito grande feito por técnicos da prefeitura, e eles têm o nosso respeito de tudo que foi feito, todo o estudo. A fúria arrecadatória, também acho inconcebível isso, porque todos sabem, foi falado aqui que é um apontamento do TCE, que está exigindo. Se fosse fúria arrecadatória, e o TCE aponta a renúncia de receita, era simplesmente atualizar os valores e deixar a mesma alíquota. Mas o Executivo está diminuindo a alíquota dos impostos. Quer dizer que não está pensando só no arrecadatório. Mas é evidente que se faz, por estar sendo apontado para o Executivo, não podia fazer um projeto para diminuir o valor arrecadado. Daí ia ficar mais contramão ainda. A imprensa também fez um levantamento e já apontou que o projeto não está bem difundido ainda. Então, eu tenho alguns dados. Paola, faz favor. Então, fui buscar algumas alíquotas aí de outras cidades. Para vocês terem uma ideia. Porto Alegre, imóvel residencial, é 85% sobre o valor venal. Não residencial, 1,10%, terrenos de 1,5% a 6%. Está ali o site de onde foi buscada a informação. Quem quiser pesquisar, está disponível. Caxias do Sul é o mais parecido com o nosso, mas o valor inicial é até 60 mil, o nosso vai até 150 agora com a reforma. Então pode ver que os terrenos chegam a 1,10% e acima de 600 mil chega a 40%, muito mais do que o nosso. Bento Gonçalves, interessante aqui porque é 0,5% para imóveis edificados, imóveis, 1% para imóveis prontos, mas que não têm calçada. Aqui eles sobretaxam quem não faz a calçada, é uma ideia interessante até para nós adotarmos. 1,5% para terrenos e 2% para terreno que não tem a calçada. Esse é Bento Gonçalves. Também tem aí a fonte de onde foi buscada essa pesquisa. Garibaldi, o imóvel construído é 0,7% e o imóvel não construído, terreno, 1,6%. Então, quando se falou aqui que o pessoal que economiza um pouco ia pensar em investir em outros lugares, eu acho que aqui na região não é um bom investimento. Não sei em Barão, não consegui ver Barão, me esqueci, mas eu acho que, ao menos que os terrenos lá sejam muito, muito, muito mais baratos que os nossos. Então, seria um bom investimento nessas outras cidades. Senão, como se vê aí, não é um bom investimento. Projeto em estudo nosso está aí, agora com as emendas, então veio o uso comercial 0,25, industriais 0,30. Pode perceber que está dentro das mais baixas da região, é mais baixa ainda do que Caxias do Sul, que 0,15, Caxias atende só até 69 mil, nós chegamos até 150 mil. Podem perceber que não está nada fora da realidade. Nada. Então se faz justiça assim, porque vai se corrigir o valor que era descabido. Não tem explicação o valor que era os imóveis e os terrenos. Pode passar, Thaís. Fiz um levantamento da minha casa,
E aí vocês podem ver o valor, a progressão do valor venal. 2009 foi 89 mil, do terreno 27. 2010, 89 mil, terreno 27. 2011, 95 mil, terreno 30 mil. 2012, 101 mil, valor venal 32 mil. 2013, aumentou um pouco, 108 mil, valor venal 134. Essa é a minha casa, 150 metros quadrados. Se me oferecerem 130 mil, que dá o valor venal, eu não vendo. Sinceramente, o executivo ofereceu, eu não vendo por 130 mil. Então aí se faz justiça. Porque se elevar pelo que é aproximado, por que eu vou reclamar? Eu exijo obras da cidade, então eu quero que... não fui eu que fui pedir para botar esse valor. Não sei de onde que surgiu esse valor, a gente paga sobre isso. Cálculo atual, então está aí 108 mil da casa, mais 34 terreno, são 146 mil. Vezes 0,30 o que se pagava, o valor de IPTU, 427,56, é o que eu pagava. Fiz uma previsão, aumentando 50% o valor venal. Então a casa iria para 162 mil, o terreno para 58 mil. No valor total, 213.783. 213, eu acho que ainda não é o que vale a minha casa. Eu acho que deve valer mais. Mas não está tão fora. Já não está tão fora. Vezes 20%, que é o que está sendo previsto, quanto você paga? O mesmo valor do que os 30%, valendo aquele valor baixo. Então, aumenta 50%, mas está aí o IPTU mesmo, sem falar no desconto. Eu não estou aqui calculando o desconto de 18% que agora vai ser. Pelo projeto, avaliação em 100%. Cheguei aos 100%. Casa 216, terreno 68 mil. Total 285 mil. Que até aí eu acho que se chegar aí eu também não posso reclamar. Não posso reclamar. Vezes 0,20% são 570 reais de IPTU. Passamos mais uma, Thaisa. Paola, desculpa. Então, em 2013 paguei 427. Se nós botar o IGPM os últimos 12 meses, que se nós não aprovar esse projeto, vai ser o IGPM dos últimos 12 meses, vai dar mais ou menos isso aí, 5,27, eu vou pagar 450 de IPTU, sem aprovar o projeto. Se aprovar e a minha casa foi valorizada em 100%, eu vou pagar 570 reais. Então eu vou pagar um aumento de 120 reais, ou aproximadamente 27%. Se vier, e não é aqui porque eu estou defendendo o governo, não, é uma questão de consciência. Se cada um botar a mão na consciência e ver o seu valor pelo que o imposto que tu está pagando, tu vai ver que não está certo. Então, se chegar no 100%, eu não tenho como me queixar. Agora, se aumentar a 150, 200, bom, aí eu vou oferecer para o executivo a minha casa, que é para eles comprar, porque daí eu acho que já é demais. Mas até aí, para se ver que não é a fúria arrecadatória. É uma questão de justiça. Tu paga pelo que tu tem em bens. Fiz uma previsão também. Esse é o terreno do lado da minha casa, muito bem cuidado, um senhor lá planta. Esse dia ofereceram para o cara que ele mora em outra cidade, ele tem aí, não vende para ninguém, mas ofereceram 130 mil reais para esse terreno. E o cara não quis vender. De forma alguma, não vende de jeito nenhum. Essas fotos também, presidente, não é foto que eu fui lá fazer, essas fotos estão no Google Earth, aí, ó, quem quiser pode procurar lá, para dizer que eu estou usando algumas imagens. Esse terreno, eu fui buscar informação da prefeitura, ele está avaliado em 34.318. Olhem bem, vereadores, o Bump defende aqui, 130 mil o proprietário não quis vender. Aí para pagar o imposto sobre 34 mil. Aí está justo, está bom, está tranquilo. E onde é que fica a consciência? Mas enfim, botamos então os 308 reais que ele paga de IPTU, mais o IGPM que seria corrigido, iria para 314.
com o projeto, se nós avaliarmos esse terreno em 100 mil reais, são 200, quase 200% da avaliação, que eu acho que não vai chegar a 100 mil, mas deve, na avaliação da prefeitura, deve estar, pelo que eu vi aqui que o Denis tem a lista, ali nos terrenos deve chegar a 80, 90 mil. Olha quanto que seria. 100 mil vezes 0,35, porque está reduzindo a alíquota, ele ia pagar 350 de IPTU. Menos 314, R$35 de aumento, esse cara teria. E o terreno dele ia estar justo, de forma justa, o que vale. Se esse proprietário quer reclamar desse imposto, eu vou aconselhar o executivo a chegar lá e desapropriar por esse valor venal. Desapropria, o executivo tem que começar a comprar terreno por 30 mil, é lucro certo, né? Então, é uma forma bem simples que eu fiz aqui para a gente ver que o projeto não é isso. Evidentemente que nós vamos ter problemas, alguns vão ser excessivos, vai ter reclamação, mas é o ônus que se paga para querer fazer justiça. Eu não posso concordar de alguém ter um patrimônio de 3 milhões e pagar sobre 300 mil. Não é justo. Não é justo. E as alíquotas progressivas é o que se faz. Eu entendo a defesa que se faz do capitalismo aqui, mas não pode ser assim. Eu acho que quem tem mais, tem mais condições de pagar um pouco mais. Não é nada descabido. Nós queremos, quem não quer asfalto na frente da casa? Quem não quer? Quem não quer asfalto para o interior? Mas esse dinheiro tem que sair de algum lugar. O IPTU fica todo aqui. Quem não quer? Tem só isso? Não, pode ir tranquilo que tem mais. Tem mais. Tá. Quem não quer uma saúde melhor? Todos nós queremos. Educação, transporte universitário. Eu uso o ônibus, a minha mulher usa ônibus para ir para a UX e a gente não paga nada. Todos, quem não tem um familiar que usa ônibus, esse dinheiro sai da onde? É da prefeitura? Segurança, a prefeitura investe. Então nós precisamos sim rever isso. O presidente pediu uma parte. Obrigado, Baroni. Eu só queria deixar uma coisa clara aqui. Eu tive um monte de indagações também no fim de semana. Porque as pessoas, não, vai aumentar 200% o IPTU, 100%. Não é o valor que vai aumentar 200%, é o valor venal. Isso que as pessoas não estão entendendo. E uns ajudam a não entender. Mas é o valor venal, ninguém vai ter aumento de 200%. Colocou bem claro aí, Baroni, parabéns. Aí ficou bem claro. É o valor venal que está aumentando. É injusto uma casa ser avaliada em 100 mil se ela vale 200. Aonde tem terreno por 30 mil aqui em Barbosa? Aonde tem por 100 mil aqui em Barbosa? Não tem. E a grande vantagem disso tudo é que os nivelados por baixo não vão pagar 70 mil, né? Não tem aumento nenhum. São 40% dos imóveis, não vão ter aumento nenhum. Se nós não aprovar o projeto, eles vão ter, no mínimo, 10% de aumento. No mínimo. Obrigado, Baroni. Obrigado, presidente. O vereador Denis também pediu uma parte. Obrigado, vereador Baroni. Como eu coloquei antes na minha explanação, aquilo que tu falaste, Baroni, aí, essa comparativa, sem o desconto ainda, se pagar à vista, vai até baixar. Esses casos aí, esse caso do terreno vai ficar mais barato do que ele pagou este ano. Então, acredito que o trabalho que o executivo fez aí com os técnicos foi interessante, porque vai realmente dar o valor que o terreno tem, o que a casa tem. E como eu anotei, está aqui, isso você pode pegar lá no executivo, vai estar nesta semana, na semana que vem, à disposição, na transparência. Você vai lá, coloca o teu código de contribuinte e você vai ver quanto você pagou e quanto você vai pagar. E é esses números que o Baroni apresentou aqui. E como eu coloquei aqui, sendo aprovado, vai ter 104 mil reais a mais de IPTU no ano que vem, no total geral do município. Mais 4.681 vai baixar referente a este ano. Então, quero dizer que realmente nós temos que estudar muito bem esse projeto e avaliar, porque daqui a um ano vem o apontamento de novo do Tribunal de Contas e volta para essa casa e vai ficar pior ainda. E daqui a um pouco o executivo vai dizer, não vou mais botar progressivo, vou fazer que nem Caxias, Garibaldi, boto 1%, 2%, aí sim nós vamos ver quanto vai custar para o cidadão. Aqui está sendo justo. Tá? Outro comparativo, esse dinheiro é investido em Carlos Barbosa, em transporte, em educação, em saúde. Um carro de 100 mil reais paga 3 mil de IPVA.
3 mil de IPVA. E onde é que vai esse dinheiro? Alguém sabe me dizer onde é que é investido? Uma parte vem para o município, vem para os cofres, mas da parte do Estado, onde é que é investido? Estamos aí com as estradas cheias de buracos, sem sinalização, não temos duplicação, não temos alça de retorno, e nós pagamos um monte. Aqui não. Aqui a gente pode cobrar do Executivo para que se faça mais saúde, se faça mais escola, que tenha mais educação, segurança, enfim, é investido no nosso município. Então quero dizer que temos que estudar bastante para que a gente possa realmente ver e Baroni fazer com justiça nesse projeto aqui. Obrigado. Obrigado. A Lourdes, antes pediu uma parte, depois o vereador Bump. Sim, colega vereador Baroni, eu acho que tu está sendo muito feliz, está fazendo um trabalho excelente em estar trazendo aqui esse demonstrativo que deixa bem claro, né, algumas dúvidas que com certeza a população toda tem, né, e de repente até nós vereadores, porque através dessas tuas colocações, desses teus cálculos, dá para a gente realmente perceber que não é o que a população pensa ou a maioria pensa. Então eu acho assim, ó, até pelo que saiu, né, em jornal, as entrevistas com alguns munícipes, deu para perceber que a gente tem que realmente divulgar e demonstrar à população que é a melhor maneira de se fazer a planta genérica funcionar, porque muito bem foi dito que se não se faz hoje, se não se faz agora, a tendência é só piorar, né? Porque provavelmente daqui 1 ano, daqui 2, esse aumento vai ser dobrado. Então, eu acho que é uma questão das pessoas analisarem e verem direitinho o que vai acarretar esse plano. Obrigado, Lúcia. Eu acho que é nosso dever se fazer chegar a informação correta para as pessoas. Eu acho que esse é o nosso dever primordial. Como o pessoal ficou assustado com o que o vereador falou aqui, em alguns pouquíssimos casos o vereador tem razão, vai subir bastante, mas nos outros não podemos concordar. O vereador Bump também pediu uma parte. Obrigado, Baroni. Realmente a fúria, aquilo levou a população a me procurar. Me procuraram. Mas muitos deles vieram dizer, Bump, tu está com razão. Dizendo assim, tem gente que eu pago aqui R$100 e outro paga, tem uma casa no centro e paga 120. Essa injustiça vai ter que fazer. O que eu defendi e defendo novamente, aquele cidadão que tem 10, 12 terrenos, está lá, abandonado, não limpa, não tem calçada. Quanto é que tu quer de terreno? Eu não vendo agora, depois que a prefeitura faz tudo, aí eu quero 120, 130 mil. Aí vale. Eu não quero explorar o povo, eu quero botar uma coisa certa, uma coisa que venha a beneficiar. Outra coisa, 2 coisas. O Ari esses dias me falou, comparar Barbosa com Arroio do Sal. E você mostrou aqui agora, Caxias, nós temos que olhar o nosso município, o que nós queremos aqui no nosso município. Nós temos que fazer as coisas nossas aqui. Vejam bem. Essas coisas. Agora, uma coisa nós aproveitamos, Baroni. Garibaldi tem um item aí que tem o terreno, não tem calçada. Opa, vamos colocar ferro aí. Aí o ano que vem ele vai fazer a calçada dele. Foi aproveitado o dia 96 para lançar uma pessoa tua. O uso da tribuna. Porque se não tem calçada, ele vai pagar mais. Aí o que vai fazer? A população vai começar a fazer e o povo vai ser beneficiado. Aí vai ter a calçada, vai ter a luz, vai ter a rua. Aqui todo mundo pede, coloca a palepim, bota lá, bota tudo. Mas tem que ter uma coisa para arrecadar. Tem que ser feito, tem que dar um retorno para o executivo para depois aplicar esse dinheiro. Não quero também que explore. Fazer uma coisa justa. E tem mais uma cláusula aí naquele projeto. A pessoa que se achar prejudicada tem direito de pegar no setor jurídico e se defender lá. Se ele está achando que não vale aquilo, ele entra com uma ação e a prefeitura vai ter que pagar até o advogado dele, se for verdade que não vale aquilo. E se for verdade, ele vai ter que pagar. Seria isso aí. Obrigado, Baroni. Obrigado, vereador. Importante sua contribuição, Baroni. Eu também fiz um cálculo de um amigo meu que tem um apartamento aqui no centro, o vereador Matheus falou, porque todo mundo está na dúvida, Matheus, é isso? Mas eu fiz um cálculo para ele, botando 80% em cima do valor que ele paga do apartamento dele na área central, 80% vai ficar quase em 300 mil apartamento, que eu acho que é um valor justo pelo apartamento dele, 250 mil. Se ele pagar com a vista, com o desconto, ele vai economizar, vai sair menos, mais barato do que ele está pagando. Então é de se pensar nisso. O Facnelli ainda pediu uma parte.
Essas informações que estão trazendo à comunidade hoje parecem ser assim bem convincentes, né? A primeiro ponto de vista. O que nos estranha, casualmente, é que o Executivo demorou 3 ou 4 anos para levar para a população a mesma informação que havia uma pendência com o Tribunal de Contas. É essa parte que não encaixa na história, porque, na verdade, se o IPTU vai ficar praticamente a mesma coisa, é um pouco discutível essa questão. Não sei se existe uma explicação plausível para isso, né? Porque, ao que eu saiba, desde 2009 existe apontamento. Obrigado. Os apontamentos, porque eu sei, é 2012, 2011 e 2012, são recentes. O que explica que vários vão ter redução é a redução da alíquota. Antes se pagava 30 geral, agora vai pagar 0,15. Então essas tem, mas não é todo mundo, vai ter uns que vão pagar mais, pode ter certeza. Eu acho, presidente, aqui para concluir, que se eu votar contra esse projeto, eu vou estar defendendo quem tem muito, quem tem demais. E eu acho que não é isso que a gente quer. A gente tem que fazer justiça social, todo mundo é igual. Então quem tem mais, fazer o quê? Vai ter que pagar mais. Eu acho que é isso que a ideia geral. Então, essas informações que eu quis trazer, mas é para iniciar o debate. Eu acho que nós temos que debater mesmo, trazer mais informações. A população tem que saber disso. Tem que levar conhecimento para a população para, enfim, tomar a medida correta. Agora, é claro que vai ter gente prejudicada e, como o Davi falou, vai ter que procurar lá os meios para se reportar ou tentar resolver. Obrigado pela atenção, desculpa por ter me excedido no tempo. Rafael? Presidente, colegas, comunidade que acompanha a nossa sessão, eu confesso que eu entendo a preocupação que a população tem quando se fala sobre IPTU. Eu estava aqui nessa casa em 2006, quando nós tivemos aquele caos na cobrança do IPTU. Alguns vereadores também estavam aqui, o colega Davi estava aqui também naquela época, era vereador Miguel também. Eu não me lembro, o vereador Ari, se estava aqui nessa casa naquela época, mas também algumas oportunidades assumiu. Nós acompanhamos os problemas que aconteceram e dá para entender o trauma que a população tem quando se fala na cobrança de IPTU. Erros de avaliação, erros de medição. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer dessa vez porque foi feito um estudo minucioso. Um estudo que está sendo elaborado há meses, anos, para que se chegasse a esse resultado. E esse projeto do IPTU, ele é um projeto muito técnico, um projeto extremamente complexo. Nós estamos falando de um imposto que tem várias variáveis, tem alíquotas, são várias situações que ali estão compreendidas e realmente é compreensível que dúvidas apareçam, que dúvidas surjam. Eu, particularmente, estou avaliando esse projeto desde que retornei a esta casa. Eu entendo que ele tem alguns avanços importantes. Um outro avanço importante nesse sentido foi dado pelo Poder Executivo hoje, quando retirou o projeto e reencaminhou uma nova proposta com alterações. E eu acredito que essas alterações, elas vão de encontro, inclusive, ao que a oposição pensa. O município fez uma avaliação em cima do que arrecadaria se o imposto continuasse da forma atual, simplesmente aplicando o IGPM, a correção da inflação para o ano que vem, em cima do valor que lá foi previsto, recalculou as alíquotas, os descontos, para que fechasse o valor, o mesmo valor de arrecadação para o ano que vem com a proposta atual. Sem renunciar à receita, que isso não é permitido, o município não poderia fazer um projeto para arrecadar menos do que arrecada hoje. Isso nós sabemos que não é permitido, o município seria responsabilizado se fizesse isso, mas por essa proposta, por essa alteração dos descontos,
o município, pelos cálculos, pelas projeções que foram feitas pela equipe técnica, vai arrecadar praticamente a mesma coisa que se fosse feita simplesmente o reajuste de inflação. Pela proposta que nós tínhamos anterior, o desconto da primeira cota única ficaria em 15%, agora vai para 18,5%. Os colegas têm aí os projetos, podem avaliar. E da segunda cota única, anteriormente, na proposta aqui que nós tínhamos de 10%, vai passar para 12% de desconto. Então, o Executivo fez um estudo, fez um cálculo em cima dessas projeções, e eu acredito que é uma proposta que vem de encontro ao que os vereadores pensam e o que já foi falado aqui anteriormente, tanto da parte da situação como da oposição. O município não estaria arrecadando com essa alteração a mais na cobrança do IPTU. E aqui, eu acho que tem algumas alterações importantes e nós precisamos mencionar. Nós temos, pelos cálculos que foram feitos, aproximadamente 42% dos imóveis do município vão ter um valor menor de IPTU. Aí eu passo uma pergunta aos vereadores. Se nós rejeitarmos esse projeto, como ficam essas pessoas que hoje estão pagando a mais de IPTU? É uma outra avaliação que nós precisamos fazer. O Executivo em nenhum momento está escondendo da população que em alguns casos, na reavaliação venal dos imóveis, na reavaliação da planta genérica, vão ter aumentos de IPTU. Se o valor dos imóveis ele for maior do que aquilo que está previsto hoje na planta genérica, alguns casos vai aumentar sim. Casos até com aumento de 50%, de 50% a 100%, passando até de 200%. Mas em cima do valor do imóvel, do valor venal, daquilo que o imóvel realmente vale. O município não está escondendo isso. Existe uma projeção, existem cálculos que foram realizados. O vereador Baroni fez uma explanação muito inteligente, colocando aqui exemplos práticos. Se fica fácil nós entendermos isso, tem casos que vai diminuir sim. E se nós formos comparar com a simples correção de inflação por IGPM, esse avanço é ainda maior. Então, é um outro ponto que nós precisamos ressaltar. Teremos casos com aumento, mas tem aí aproximadamente 42% dos imóveis do município que vai diminuir o valor de IPTU, com essa reavaliação da planta genérica. Acho que é um dado importante aqui que nós precisamos também ressaltar. O IPTU, ao contrário de alguns outros impostos, no meu entendimento, ele é um imposto justo, que vai pagar mais quem tem mais. Aquela pessoa que tem mais imóveis vai pagar mais imposto do que aquela que não tem imóveis ou tem imóveis em condições inferiores. É uma lei justa. Nós temos impostos indiretos, como o que incide sobre alimentos, que tanto o rico quanto o pobre, quando vão lá comprar arroz ou feijão, pagam a mesma quantidade de imposto. Acho que é um problema que nós temos na política tributária do nosso país. Nós temos alguns impostos que são injustos, porque paga a mesma coisa quem tem pouco daquilo que tem muito, do milionário, do bilionário. IPTU não. IPTU ele é cobrado em cima do valor dos imóveis. Acho que é um outro ponto também importante e que cabe aqui ressaltar. Nos exemplos que foram repassados, colega Baroni, não quero ser repetitivo, acho que ficou claro isso. Em cima das alíquotas, a alíquota ela é uma porcentagem sobre o valor, dependendo do imóvel, vai incidir essa porcentagem e o valor do imposto, conforme o valor do imóvel, dessa avaliação, vai ser maior ou menor. Então, nesse sentido, eu vejo o IPTU como imposto que faz sim justiça.
Eu tenho mais algumas colocações, não sei, não está cronometrando o tempo direito, não sei mais quanto tempo eu tenho, 4 minutos. Eu já vou dar os apartes, colegas. Eu só quero aqui dizer que eu entendo, quero ressaltar aquilo que falei no início. Eu entendo quando a população fica preocupada quando se diz que o IPTU vai ser reavaliado. Nós já tivemos vários problemas aqui em Carlos Barbosa. 2006 isso ficou muito claro. Quem acompanhou aqui naquela época entendeu bem isso. A preocupação, a correria da população, os problemas que aconteceram. Eu, em cima dos estudos que fiz, das avaliações, das conversas que tive com os técnicos, eu quero aqui tranquilizar a população. Está sendo montado um projeto que passou por estudo, uma proposta que foi muito bem pensada e que tem critérios bem definidos. Eu acho que se tem um ponto que nós podemos aqui criticar e talvez fazer uma avaliação mais minuciosa, é sobre a avaliação dos imóveis. Se o imóvel está avaliado acima do valor ou está abaixo, tenho certeza que se nós formos verificar, na grande maioria dos imóveis que constam nesse projeto, os imóveis estão avaliados abaixo do valor de mercado. Se nós formos olhar, e o que muitos falam, que o IPTU anualmente é corrigido pela inflação, pelo IGPM. Tem imóveis que estão valorizados, que foram valorizados muito acima da inflação. Nós temos muitas pessoas aqui em Carlos Barbosa que ganharam muito dinheiro em cima da especulação de imóveis. Imóvel no nosso município é um grande negócio. Tem muita gente que ganhou dinheiro e continua ganhando em cima disso. O município precisa ficar atento a isso. Nós somos uma cidade que tem uma boa qualidade de vida, que tem imóveis que tem sim um valor maior do que outras cidades da região. E aqui o imóvel tendo um valor maior, o IPTU também precisa ter um valor correspondente. Então é uma outra ressalva que eu gostaria de fazer. Tem colegas que pediram a parte, depois já encerro. O vereador Denir foi o primeiro, acho que o presidente também pediu. Não? Ah, tá. Vereador Luciano, por favor, vereador Denir. Obrigado, Rafael. Só para reforçar um pouco aqui, você falou acima de 200%, tem 15 imóveis que vão ter reajuste, que valorizou a área, o que vai ter o reajuste de 200%. De 200 a 500, no caso. Só que são áreas também, áreas grandes de terra e que têm atividade agrícola, algumas, que não vão pagar, vão ser isentas. Tá? E outro detalhe, o terreno que paga o IPTU, ele vai valorizar, ano que vem ele vai vender, já recupera o dinheiro, então é um imposto onde que tu acaba tendo valorização e não uma desvalorização no teu imóvel. Tu acaba recuperando logo aí na frente, tu está contribuindo com o teu município, ajudando a fazer as obras que são necessárias. Em torno de 5 mil imóveis, Rafael, vão ter o aumento de 0 a 50%. Mas eu tenho aqui de 30% a 500%, tá? A grande maioria está abaixo de R$1.000 o valor do IPTU. E aqui são apartamentos, são casas, né? O que vai aumentar mais são terrenos. Os terrenos, sim. Mas o terreno, ele tem a valorização, ele vai ser vendido, ele vai ser construído, enfim. Neste caso aqui, 4.681 que baixaria, é isso que você falou. Como é que ficaria se nós, por acaso, nós podemos votar contra? Não tem problema nenhum, tranquilamente. Daqui a 2 anos o tribunal aponta de novo, volta aqui, e aí o executivo diz, não, eu não vou mais fazer a progressiva. Como é que fica esses impostos? Aí vai aumentar 200%, 300%, 500%? Então, acredito que aqui está tendo justiça. Outra coisa, quem sabe não seja feita essa avaliação anual? Por que não? Faz anual, aí não vai ter essas discrepâncias, essas distorções. Todo ano tem a valorização dos imóveis. E aí, mais o aumento do GPM, aí você tem o IPTU num valor correto. E volto a dizer, dinheiro investido no nosso município. Ele não sai do nosso município. Obrigado, Rafael. Obrigado, vereador Denir, pelas tuas contribuições. Vereador Luciano, por favor. Obrigado, Rafael. Só para eu não conseguir falar antes, que quando mostrei a minha casa aí, não é para querer dizer, eu quis usar o meu exemplo, mas é uma casa que fica dita aqui que é financiada, tenho mais de 12 anos para pagar. O terreno eu ganhei, era da minha esposa, não é meu, e são quase 20 anos de trabalho nessa casa.
não tem calçada ainda lá na frente, deu para ver na imagem. O vereador falou uma coisa importantíssima, a especulação imobiliária. Tem gente que ganha dinheiro em cima de terreno. E eu ia falar, mas eu não consegui. Quem quer ganhar dinheiro e não quer pagar imposto, vende o terreno, vou dar uma ideia maravilhosa, vende o terreno, por lá 120, 130 mil, toca na poupança, a poupança não paga imposto. Aí a poupança vai render quase 5% por ano, ou 3%, 4% ao ano. E o terreno deve valer isso, porque todo mundo tem terreno. O terreno lá que eu comprei, que a minha esposa ganhou da mãe dela, foi pago 10 mil reais há 10, 11 anos atrás. Hoje está a 130 mil. Então, e não vende, 150 deve ser, então, para ver a especulação. Mas, Rafael, também, muito bem colocado as explicações. É um projeto complicado, não tem dúvida, e não tem dúvida que alguém vai sair. Vai haver, apesar de todo o estudo, toda a dedicação do Fábio, do pessoal da Secretaria da Fazenda, pode ocorrer algum erro. Mas aquilo que o Davi falou é importantíssimo, porque o projeto prevê que alguma anomalia fora da realidade, que você vai lá, seja feita a revisão. Mas agora não podemos entender isso de tu ter um imóvel que vale tanto e tu paga sobre a metade, ou sobre 30%. Então, eu tenho convicção desse projeto e também está de parabéns para trazer essas informações. E, que nem eu disse, acho que mais informações, mais debates deverão vir aqui à casa. E é importante que essas informações cheguem à nossa comunidade, que eles que vão ser os atingidos como nós também. Obrigado. Obrigado, vereador Luciano, assim como o Denir, pelas contribuições. O vereador Davi pediu uma parte, depois já encerro o pronunciamento. Obrigado, colega vereador. É tão fácil de chegar, olha nas imobiliárias e vão lá ver, tem terreno, vende-se e pede quanto é que custa esse terreno. Tão fácil. Não precisa nem especulação. Eu só espero que não aconteça que nem em 2006 que aconteceu. Pegaram uma equipe, lá mediu um casinho de cachorro, ia indo, um passava uma rua, outro não passava, virou uma esculhambação total. Não sei quem está fazendo, espero que não aconteça também isso aí. Mesmo que fosse bem melhor que foi feito em 2006. Porque 2006 foi um caos. Não era dizer que o fulano era de um partido ou outro. Aconteceu para todo mundo. Uns a mais, outros a menos, e foi uma coisa absurda. Teve reclamação diariamente, tanto com nós aqui, os vereadores, como lá no Executivo. Então espero também que essa equipe faça um bom trabalho, que quando venha, se for aprovado, que o máximo dessas encrencas que não aconteça. E que o povo paga o que é o certo, não a mais e nem a menos. É isso aí, colega vereador. Obrigado, vereador Davi. Um ponto que nós podemos questionar, isso tanto situação como oposição, já falei aqui sobre esse projeto, é a avaliação dos imóveis, se eles estão avaliados dentro da realidade do mercado e pelo que eu pude ver aí, a maioria dos imóveis nesse projeto continua abaixo do valor de mercado, continua abaixo do valor que é cobrado, muitas vezes aí que nós vemos alguns terrenos e imóveis sendo negociados aqui no município. Acho que esse é um ponto que nós podemos aqui avaliar. Se tiver superavaliação de imóveis, bom, eu também quero ser um vereador aqui que vai questionar isso. Mas que sejam apresentados números, parâmetros, que sejam apresentados argumentos aqui nesse sentido. Nós temos duas opções como vereadores sobre esse projeto de IPTU. Votar contra ou a favor. Votando contra essa proposta, nós podemos beneficiar algumas pessoas que têm muitos imóveis aqui no município. Nós podemos estar beneficiando pessoas que têm grandes áreas de terras, que têm bens, casas, e ao mesmo tempo estar prejudicando muitas outras pessoas que terão o seu imposto diminuído. E essas pessoas que terão diminuição no IPTU são aquelas pessoas que mais precisam. Aquelas que têm um imóvel mais simples, um imóvel com uma condição mais humilde. Acho que essa é uma outra indagação que nós precisamos fazer. Em cima do nosso voto, nós temos uma responsabilidade muito grande. Eu tenho plena convicção de que, aprovando esse projeto, nós conseguiremos diminuir um pouco das desigualdades que existem hoje na cobrança do IPTU
aqui no nosso município. Obrigado, presidente. Vereador Ari. Boa noite. Como é bom o debate. Como é bom o debate. Já vi de que o Executivo já melhorou um pouco o projeto de lei. Mas também temos algumas incoerências. Foi nos passado para nós que em 2013 o IPTU total era de 4.640.230,13. E o IPTU para 2014 era vai ser, se for aprovado como estava, de 6.144.570,85 centavos. Isso dá exatos 32,42% a mais do que 2013. Foi isso que eu afirmei, é isso que os números dizem. E isso significa 305% a mais do que a inflação. E isso que eu calculei uma inflação de 8%. Foi dito aqui, disse aqui. Bem, aqui foi mostrado, é claro que cada um tem a visão que quer sobre o debate. Aqui foi mostrado os terrenos e casas de menor valor. E eu quero dizer a vocês que eu sou totalmente favorável às isenções dos que têm menos. E quero dizer ainda de que o imposto, que vocês dizem, quem tem mais paga mais, vai pagar, claro, em cima do valor do terreno. Aquele que tem de 1 milhão, vai pagar sobre 1 milhão. Aquele que tem de 100, vai pagar sobre 100. Ou alguém está tirando isso do projeto? Não. Eu quero dar mais um exemplo para vocês. E aqui, a grande maioria falou no número de propriedades. Porque o cara explora que tem propriedade, vende o terreno. Era isso que eu disse que foi mal concebido o imposto progressivo. Por que eu digo isso? Porque em cima do valor, se tenho uma casa, o Baroni tem a casa de 200 mil, 600 mil, ele não vai vender, ele vai morar, ele está morando, ele não tem como explorar. Agora, aquele que tem 10, esse vai explorar. Onde é que no projeto tem isso aí? Onde tem? Todos aqui afirmaram que isso vai. Onde tem no projeto? Eu fiz um cálculo e também disse que as faixas são muito elevadas, porque dá distorções. Tem alguém que tenha 10 unidades de 140 mil reais, avaliado em 140 mil reais. Isso dá 1.490.000. Correto? 10 unidades. Bem, tem um outro sujeito que tem uma residência, com o mesmo valor. Quem é que leva vantagem na exploração? É aquele que tem uma casa de 1.500.000 que mora lá, que não vai vender. Você vende, é difícil vender. Sabe quanto imposto ele iria pagar nos moldes anteriores? 100%, 100%, e aqui nós vamos falar em percentual, que dá uma visão mais palpável. Aquele que tem um imóvel, que reside no imóvel, vai pagar
100% a mais daquele que tem 10 imóveis. Por isso que eu digo que é mal concebido. Se alguém achar que isso não é, não tem problema nenhum, isso é minha opinião. Veja bem, se eu tenho 10 unidades de R$149 mil avaliadas, e eu tenho uma de R$895 mil, avaliação, eu vou pagar a mesma coisa de IPTU. E eu tenho um capital, além de ter 10, eu tenho um capital de 1 milhão, quase 1.500.000. Isso é números, isso é fatos. É isso que eu estou reclamando. Não estou reclamando que estão isentando. É por isso que é mal concebido, isso eu afirmei. Então, e disse lá, deveria ser no número de propriedades. A grande maioria que vão pagar mais aqui é a residência dele. Que trabalha aqui, que faz a cidade girar aqui, que vai no mercado aqui, que vai no posto de gasolina aqui e está pagando sempre imposto. E isso vem retorno para o município. E esse retorno pode ser, sim, colocado no transporte, na segurança, na saúde. Isso também é imposto que se paga. Só um minutinho, deixa eu... a questão do imposto progressivo, quando o prefeito esteve aqui, eu falei das calçadas, não é a hora do imposto progressivo. Nada foi dito sobre calçada. Tá? Calçada, roçada, muros para embelezar a cidade. Eu acho que é por ali, gente. É por ali. O desconto para mim é pega-ratão. Você diz, você bota 20%. Eu já vi desconto de 25%, de 20%. Hoje nós temos em 8%. E vejam que a inflação é repassada todos os anos. Me orientam com o... Te aviso quando fala. Tá, que eu preciso dar os apartes. Outra coisa que eu reclamei, e é opinião, eu estou aqui e vou defender a população quanto eu achar que está errado. Por que valorizamos mais, e aqui estão os números, as residências? Eu não sei onde é que tiraram os números, ou eu estou tirando em alguma coisa errada. Mas valorizam mais o prédio, a casa, que é a função social do terreno urbano, enquanto o terreno se aumenta menos. Não sei, é justo, não é injusto? É de se pensar, que bom que foi iniciado antes, que bom que o executivo já melhorou, agora vamos ver o que ele mandou. Tomara que seja só 100 e poucos mil reais. Tomara que seja. Agora temos que verificar exatamente o que está ocorrendo. Quem me pediu primeiro? Por favor. Obrigado, colega vereador. Você disse que no projeto não tem, disse que tem um imóvel e outro tem 10 imóveis, no projeto não diz. Você disse que o cara tem um imóvel e paga R$1 mil, e outro tem 10 terrenos e vale R$1 mil, 100 mil cada um, que não diz no projeto. Isso não precisa dizer no projeto, colega vereador, porque eu tenho certeza que aquele cara que tem um terreno que vale R$1.000 aqui não vai trocar por os 10 que vale 100 lá. E se o cara quer ultrapassar, dizer que não pagar, quer pagar um só, ele pega um carnê por mês e vai pagando um por semana lá, e aí não vai acontecer nada. Veja bem,
Mas você disse que não consta no projeto que quem tem uma casa, um bem só que vale 1 milhão, e outro tem 10 terrenos e tem a mesma igualdade, vai pagar a mesma coisa. Não foi isso que você disse? Davi, assim, talvez não tenhamos... Assim, ó, tem um contribuinte que tenha 10 propriedades, certo? E um que tem uma, certo? Então, o progressivo, na minha opinião, tinha que ser em cima do número de propriedades, não no valor. Inclusive no valor, porque o valor, ele já é... Se tu tem um de 200 e eu tenho um de 100, tu vai pagar sobre 200 e eu sobre 100. Mas aquele que tem vários, deveria pagar mais daquele que tem um só. É isso que eu quero dizer. Isso eu discordo com o colega vereador. Se vale 50 só, ele vai pagar por 50. Se o terreno vale 100, cada um vai pagar sobre 100. Se é 200, é 200. É sobre a avaliação de cada propriedade. Não é quem tem 10. Essas coisas que eu estou dizendo. O cara tem um terreno que vale 100 mil, e o outro tem 10 terrenos que vale 10 mil cada um. Ele vai pagar a mesma coisa. Mas não é o que está... Mas ele não vai... Não é debate isso aqui, né? Espera um pouco, Davi. Conclui, depois a gente responde. Senão vai virar uma escolhambação. Por isso que eu digo aqui, o cara tem um terreno aqui no centro, ele vai pedir 1.000 ou 1.500 reais. Se ele tem 10 terrenos lá na Ponte Seca, ele não vai trocar esse terreno daqui, porque ele sabe que aqui vai valer muito mais amanhã. Futuramente vai valer lá. Mas por isso que eu digo, eu acho que é a igualdade. A igualdade tem que ser feita. Davi, eu acho que não foi bem entendido. Por exemplo, se eu tenho 10 unidades de 149 mil, eu tenho um valor de 1.490.000. Vou pagar X, certo? Eu tenho uma propriedade de 895 mil, que é bem abaixo de 1.400.000. Vou pagar a mesma coisa pelo projeto. É isso que eu estava dizendo. Ari, obrigado. Eu, quando estudava até a 6ª série, era muito bom de matemática. Depois foi um desastre. Aí eu fiz uma conta aqui rápida, Ari. Mas isso que tu falou faz sentido, porque na reunião eu coloquei, mas quem tem mais teria que pagar mais. Mas me alegaram que o controle da prefeitura é feito sobre matrículas e não sobre o nome da pessoa. Por exemplo, o Luciano Baroni, eles não tem como controlar, porque é pela matrícula do imóvel. Foi o que me falaram. Mas vamos ao cálculo, Ari. Ari, tu está falando o seguinte, o senhor está falando o seguinte: 10 terrenos a 150 mil, um terreno sobre 150 mil ia pagar 0,35, que dá 525 reais de um. 525 de 1 a 150, 149 mil dá pouca diferença. Vezes 10, esse cidadão ia pagar 5.200 de IPTU sobre os 10 terrenos. O cara que tem uma casa de 1.400.000, que o senhor falou, vai pagar 0,30 sobre a casa de 1.400.000, que dá 4.200. Ele vai pagar menos. Mas agora a gente está falando sobre a grande propriedade de 1.400.000. Mas se somar, fizer esse cálculo, dá menos. Porque são 10 vezes 520. É a matrícula individual. E o correto seria, se tu tem 5, pagar uma alíquota maior. Mas diz que é impossível controlar dessa forma. Mas mesmo assim vai pagar mais. Vai pagar mais porque 150, tu joga 0,35, que é a alíquota para o terreno, são 520. Não. Vezes 10, 5.200. Esse é o cálculo que eu fiz aqui e é essa forma que eu estou entendendo o que o senhor está falando ali. Me desculpe, mas não é do terreno. Estou falando da casa, que é 0,15%. Então, da casa tem essa discrepância. E por isso que eu estou aqui debatendo que o predial é o mais afetado. Quem mais me pediu? Obrigado, Ari. Concordo contigo das isenções, isso é bem importante mesmo. E eu até acredito que poderia ser ampliado para esses prédios novos, Minha Casa Minha Vida, para o pessoal receber essa isenção. Porque são pessoas de uma renda um pouco inferior, estão pagando apartamento e tudo, e eu acho que seria oportuno a gente incluir nesse projeto talvez uma isenção até aos valores dos prédios Minha Casa Minha Vida. De todos eles que foram feitos nos últimos 3, 4 anos aqui em Barbosa. Acho que seria interessante. Outra coisa que deveria constar nesse projeto do IPTU é descontos, talvez, para quem botou aqueles sistemas de captação de água da chuva, já teve anteprojetos nessa casa aqui, quem já fez sua calçada, quem implementou melhoras no sistema de aquecimento, a energia solar, seria coisa que poderia ser contemplado nesse projeto. E nessa questão do número de imóveis, eu tenho que concordar contigo, Ari.
realmente a pessoa que tem um único imóvel para sua própria residência deveria ser beneficiada e não ser prejudicada. Talvez a pessoa, como minha família, a família do Baroni, enfim, muitas, meus pais aconteceu isso também, vários outros também, financiaram seu imóvel. Então, daqui a pouco, a pessoa financiou o valor, construiu uma coisa boa, porque é para o seu próprio bem, e daqui a pouco nós estamos cobrando um valor mais alto em virtude dela ter trabalhado mais e ter se dedicado mais. Eu acho que devia ser, sim, referente ao número de imóveis que ela tem em taxas diferenciadas. Até não estou totalmente contra nessa progressão de valores no IPTU, mas acho que poderia ter uma alíquota diferente ainda para quem tem só um único imóvel. Quem tem um único imóvel deve ter uma taxa um pouco mais baixa do que quem tem, como o Davi falou, 10, 15 imóveis que quer usar só para exploração comercial. Obrigado. Denir. Obrigado, vereador Ari. Naquela apresentação que nós tivemos, se a memória não me falha, o aumento do territorial passou de 200% na valorização. Terrenos de 30 foi a 120, 110, 100 mil. E o predial 50, 51%. Esse foi o aumento médio que teve. Como colocou o colega Baroni aqui, é feito por matrícula. Então, daqui a um pouco tem que criar todo um sistema para meia dúzia de casos que deverá acontecer aqui, talvez 10, 15, 20, 50, 100 casos, que tenhamos 100 casos no município de pessoas que têm 20 apartamentos aí alugados. Que essa é a situação, né, Ari? 10 apartamentos, 20 apartamentos. Porque o terreno, se for terreno, ele vai pagar mais, né? Seria no apartamento. Então, será que o município tem que fazer um investimento grande aqui para criar um sistema para poder controlar por pessoa? Amanhã o cara vende, tem que baixar, tem que tirar. Eu acredito que por matrícula é o mais justo e é o que realmente tem um controle mais fácil de ser feito. Porque deve ser uma burocracia muito grande lá na secretaria controlar caso a caso. Tem que controlar todo, o maior, né? E não temos aqui grandes investidores em Carlos Barbosa que tenham lá 200 terrenos, 500 terrenos ou 200 casas para alugar, ou 100 salas comerciais. Tem 5, 6, 8, 10, 12. Então acredito, Ari, que é a melhor maneira do município controlar. Deve ser. Senão eles teriam talvez feito desta maneira se tivesse uma discrepância muito grande. Mas o que mais vai ser onerado aqui sim é terrenos. E esses vão ter valorização e vão vender aí na frente e vão recuperar esse valor que estão pagando a mais. As residências, a grande maioria aqui, se você pegar, pode ir lá na secretaria olhar, semana que vem vai estar no site da prefeitura, na transparência, para você conferir. A grande maioria das casas abaixo de 200 mil, de 300 mil, vai ter até redução. Então é isso, obrigado. Para finalizar, só para ilustrar o que eu disse nas faixas. Se eu tenho uma residência de 999 mil e uma de 1.001.000, eu vou pagar, aquela de 1.001.000 vai pagar 20% mais do que aquela de 999. Então, por isso que eu também digo que as faixas são muito elásticas. Obrigado. Baixa 2 pila, paga menos. Senhores vereadores, vereadora, imprensa, convoco a próxima sessão ordinária. Para o dia 2 de dezembro de 2013, às 18h30. Está encerrada a presente sessão.